Uma excelente tarde a todos. Espero que até aqui o domingo tenha sido um domingo de paz e de harmonia. E hoje nós temos aqui no nosso Ana Cristina Convida, nós temos o querido e talentoso Júlio Emílio Braz. Ele já está aí conosco. Aí, Júlio, eu vou aqui colocá-lo. Estou guardando aqui. Júlio. Pronto, estou aqui. Oi, senhor Júlio, tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo. Hoje eu cheguei na hora, porque como é uma tecnologia nova, volta e meia eu perco 5 minutos, às vezes perco até um pouquinho mais, mas finalmente chego, né? Ah, Tá muito legal essa experiência bem nova para mim. poxa, para mim também. Eu no início fiquei meio assim, não queria muito. Eu falei, o que que é isso? E agora, todo domingo eu estou fazendo uma live que o pessoal está pedindo, né? Tá. Para chamar pessoas bem bacanas, bem especiais, para serem conhecidas ou mais conhecidas. Vou fazer uma apresentação do senhor, então, aqui, hein? Tá bom, fica à vontade, Aqui viu? dou um resumo. Aqui Aham. tentei fazer um resumo. Vamos ver aí. Então, Júlio Vamos ver. Emílio Braz, nascido em Manhumirim, Minas Gerais, é um dos maiores mestres da literatura infanto-juvenil do Brasil. É Hum? romancista, roteirista de histórias em quadrinhos, escritor de ficção científica, ilustrador. Tem cerca de 169 livros publicados. Esse número aumentou? Olha, tá 189, entraram uns 20 e poucos. Então a internet está desatualizada aí, mas não tem Ó, como, né? Não tem como. A não, gente como é produz minha, porque eu bastante. escrevo muito, né? Aham, é verdade. Deixa eu ver continuar aqui então. É, entre eles, Crianças na Escuridão, Pretinha Eu, Infelicidade Não Tem Cor, autodidata, formada em contabilidade, as HQs nas quais, várias HQs nas quais ele foi roteirista, elas foram publicadas tanto no Brasil quanto em Portugal, Bélgica, França, Cuba, Estados Unidos, provavelmente outros lugares também, mas eu estou Sim, seguindo sim, aqui sim. o que eu achei. Me corrija se eu estiver errado ou Não, faltando algo, falta um outro correto? país, mas é essa dinâmica de escrever que faz a gente nunca estar totalmente correto, né? É verdade. Mas isso que é maravilhoso, né? Se fosse tudo Ah, com certinho, que certeza. graça teria? Nenhuma. Produção Ah, total. o erro que dá graça Tem à no vida. seu, tem no seu currículo livros de bolso de faroeste, Sim. com diversos pseudônimos, cerca de 39 pseudônimos diferentes. Isso. Ganhou diversos prêmios internacionais e nacionais, venceu o prêmio Jabuti em 1989, possui obras traduzidas para outras línguas como alemão, espanhol e tantas outras. Escreveu quadros para os Trapalhões, uma telenovela com 10 capítulos para uma emissora do Paraguai e por aí vai. Esqueci de Sim. alguma coisa? Incompleta eu sei que está, mas tem alguma coisa que o Não, senhor queira dizer que eu não olha, disse? tem uma coisa que eu só boto porque faz parte da minha biografia, mas não me orgulho em nada. Eu também escrevi, uma certa época, discurso para político. Ah, tá. Né? Não, não Entendi. foi nem o discurso que me incomodou, foi ver o político lendo o discurso. Ah, é. A Porque gente ele faz uma coisa, destroçou. cumpre com o É, nosso papel de cidadão, mas a utilização do é, que a gente escreve às vezes foge ao nosso controle, quase sempre, na verdade, né? com certeza. Realmente não me deu nenhum orgulho, porque ele triturou o discurso. Ele até hoje não Eu sabe falar a imagino. palavra energúmeno. Se isso é É, pra rir, você vai chorar, gente. É horrível. Mas eu vou começar aqui nessa conta. Pode falar, pai. não, não, não. Eu falei que assim, dá orgulho porque o discurso estava bem feito, mas graças Ah, a Deus sim. ele não foi eleito. Né? Aham. É, da sua parte o senhor fez, né? Ah, Andar com também. certeza. Imagina, É, né? com certeza. Consciência tranquila, a gente tenta fazer, Pô, mas quando está na mão do outro, infelizmente, a gente não tem tido, né, ao longo desses anos, bons exemplos na política, infelizmente, né? tá cada E vez aí eu mais começo, rarefeito. então, a minha pergunta aqui para o senhor, quer dizer, um bate-papo, uma coisa assim, eu vou começar a falar, o senhor fala, se quiser falar mais coisa, fala, é tudo meio que informal. Eu li lá no seu site oficial,
o senhor disse o seguinte: o século XXI é um assustador ponto de interrogação. Continua achando isso? Olha, um apavorante agora ponto de interrogação, É né? Porque verdade. realmente é assim, tá muito complicado. A sociedade era antigamente quase a sociedade do pleno emprego, as pessoas conseguiam um trabalho decente. Né? Hoje, a primeira coisa que você não tem certeza, eu li outro dia uma matéria de uma revista europeia falando exatamente isso, que no futuro não adianta a sua formação, né? Você não vai ter emprego para todo mundo. A não ser que o único capital que a gente tem para transformar a nossa existência é educação e conhecimento. E no caso específico do Brasil, é exatamente o oposto que nós estamos vendo. Né? Eu até falo que eu conheço algumas pessoas que se orgulham da própria ignorância. E quando alguém se orgulha da própria ignorância, o próximo caminho é o alto das árvores ou o fundo da caverna. Isso Mas aqui tá me incomoda. infelizmente é isso que eu falo muito aqui também, né? E as pessoas parecem que querem aprender, elas nem querem aprender, ou quando aprendem, querem ficar naquele raso. Eu já sei isso, para que que eu vou ir além, para que que eu vou conhecer, saber sobre outras áreas. E isso também me incomoda bastante. Você carece assim, de uma certa ambição. Porque se eu Uhum, estou X, eu quero estar X, Y e Z. Só que a maioria das pessoas não sim, tem essa preocupação hoje em dia. Elas estão com o que elas têm. Elas gostam, por exemplo, no é. Facebook, é um negócio que me apavora. Hum, Grupo de pessoas se reúnem, pessoas que pensam igual, se reúnem para continuar pensando igual. Não tem hum. nada mais triste do que um monte de gente pensando igual, porque quando todo mundo está pensando igual, se você parar para pensar, ninguém está pensando. E fica todo Né? mundo estagnado, né? Fica todo mundo naquela ideia ali, e nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem ficar fechadas naquele mundinho, e aquilo que é diferente, que pensa diferente, que traz uma ideia diferente, é inimigo, né? É até hostilizado, né? Assim, pô, esse cara pensa diferente. Quando, na É verdade, pensar hostilizado. diferente é que pensar. Né? Porque eu acho que a democracia é isso, a gente tem que trocar ideias, e aí você vai acrescentar aquilo que eu sei, eu vou acrescentar aquilo, né, que o senhor sabe, e a gente vai construindo, senão fica tudo muito estagnado, muito Com raso, certeza. Não, é não assim, é? ó, você fica numa situação que é até constrangedora, né? O consenso só surge quando se pensa diferente. Para que Sim. consenso se está todo mundo pensando verde? Só É, tem necessidade do consenso quando está pensando azul, um, branco, outro, verde, amarelo, porque as pessoas têm que exato, né? conversar, né? E nós temos também uma tendência, nós não, né? Falando assim no sentido plural majestático, mas assim, as pessoas têm a tendência de querer que o outro pense por elas. Né? Isso é horripilante, viu? Não É tem nada pior do horripilante. que alguém pensando por você. Eu quero ter o Exato, né? direito de pensar besteira. Mas eu tenho o Exato. direito de pensar besteira. É melhor que não pensar nada. Sim, porque eu acho que está dentro do nosso progresso, nossa evolução. A gente vai pensar, vai errar para poder acertar. Né? Sim. Claro que não vai Ninguém nasce errar. pronto, né? Exato, é tentar, não vai deixar vir um erro para prejudicar alguém, né? Enfim, mas erros normais, normais, digo assim, que sirvam para a gente crescer, eles são necessários, né? Desde sempre que inventaram o ser humano, ele vive a partir do erro e acerto. É, Né? porque eu acho até que o que faz a diferença é o que você faz com esse erro, o que você faz com essa experiência. Ela Claro, precisa ser ele tem que ser difícil. pedagógico, né? Exato, e aí eu vejo muito, eu sou professora de português, já trabalho no estado, no Rio de Janeiro, pelo estado, e eu vejo muito essa questão do medo de errar. Então, você me diz uma resposta, eu não quero buscar aquilo porque eu não quero errar, porque alguém vai fazer alguma coisa comigo que eu errei. Sei lá, é muito medo também, né? Sim, sim, a gente Muito está medo muito assustado. da desaprovação do outro. Então, eu preciso ficar naquela caixinha ali, porque ali eu sei que ninguém vai me dizer que eu estou errada. Aquele grupo, o grupo fechado, vai entrar aí Sim. também nessa Você se questão, né? anula para não sofrer represália. Né? Você Pois fica assim, é, não vou falar isso, não vou pensar aquilo, porque o que os outros vão pensar? Minha mãe falava, quando você quer pensar, o que menos importa é a opinião dos outros. Né? exatamente. E minha mãe era Isso. analfabeta, viu? Mas Uhum. ela tinha essa Mas noção de sabe, que. né? Né? Sabe? Isso é verdade. Então, as pessoas estão muito assim, com muito medo, e isso tem gerado, eu digo, em alguns adolescentes, né, que eu não gosto muito de generalizações, não só em adolescentes, mas é o público com o qual eu trabalho, uma certa preguiça, né, de inovar.
Eu tenho medo de inovar, quer fazer aquela coisa ali porque tem certeza que aquilo não estará errado para os padrões, eu diria. Então não inova. Eu brinco até que quando meu pai falava, meu filho, vá para aquele caminho, eu geralmente ia para o outro lado. Uhum. Porque meu pai mandava ir para aquele caminho porque ele sabia que tinha lá, não tinha perigo nenhum, porque já passou por lá. Eu gosto exatamente de ir para lá, porque eu quero saber o que tem lá que meu pai também não sabe. Isso é que é ser um ser humano. Agora você ficar no passo de outros, isso não é humano, sabe? É E o verdade, é cérebro está verdade. diminuindo. Eu não sei se você já percebeu, você trabalha com português, é que duas coisas, né? Por exemplo, eu tenho um filho, né? E eu percebo que a letra dele, quando ele tinha 12 anos, é a mesma letra que quando ele tem 23 hoje. Significa que ele não escreve. Né? Não é que ele Sim. esteja além do processo de educação, mas ele simplesmente... eu morria de rir com ele, porque ele ia para a escola, no ensino médio, e tirava a foto do quadro. Sabe? Quando alguém não escreve, a letra não muda. Né? Sim, sim. A longo prazo, você também Escrever não é vai pensar. prática, não é? Tanto em relação à formação da letra, quanto também do conteúdo. Você amadurece e a sua letra vai junto. Sim, Né? sim. Quando você não escreve... Antigamente nós tínhamos o caderno de caligrafia. Oh. Não sei, no Fundamental 1, eu não sei se ainda existe na questão da Você alfabetização. sabe o que é engraçado? Eles estão querendo... Não tem mais exigência de caderno de caligrafia. E em alguns estados norte-americanos, agora não se exige que a criança tenha letra cursiva. Ela pode escrever com letra que nós chamamos de letra de imprensa. Isso mata a personalidade da pessoa. Sim. Então, assim, eu estou preocupado com esse mundo que está aí, sabe? Eu também. Eu também. E acaba, assim, com o passar do tempo, parece que as pessoas, justamente pelo fato de não pararem para raciocinar sobre o que simples, a gente sabe que no futuro não será, mas que simples atitudes, né, de não escrever de uma forma cursiva, enfim, de não dar em cima de uma letra na hora de, até na escola, e que isso aí vai ocasionar para frente que tem a ver, mais uma vez, com essa questão dos grupos, né? Sim. Essa coisa rasa da questão de você não crescer, de você não evoluir, de você não ser o diferente. Enfim. Não sei qual é o Assim, por problema exemplo, de ser diferente. Não sei qual é o problema, meu Deus. o normal vai ser diferente, né? Não sei se as pessoas sabem. Então, assim, olha, o que acontece? Eu vi uma frase de um escritor, que eu não lembro mais o nome, que ele falou que quanto mais complexa a maneira de falar, mais complexa é a sua maneira de pensar. Quando você faz um discurso muito raso, com o mínimo de palavras, o seu pensamento em relação ao mundo, o olhar pelo mundo, também é raso. Sim, né? sim. Sabe? A complexidade da fala está diretamente ligada à complexidade de pensar, de raciocinar, de intuir, de sentir que o outro está entendendo. Porque hoje ainda tem isso. Lacan nunca foi tão presente na vida das pessoas, porque Lacan dizia que não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. Às vezes você, como professora, está dando sua matéria e a garotada não está entendendo nada, porque só entenderam o bom dia que você falou quando entrou na sala. E o pior de tudo é que você pergunta, né? Vocês entenderam? Querem que eu explique isso de uma outra forma? E as pessoas ficam assim, não falam, não, tá. Por quê? Porque tem medo de dizer, junto do grupo, que eu não entendi. Então, por isso, então eu sou burro, né? Eu sou mais burro. E aí eu não me exponho e aí também não aprendo. É verdade. O Infelizmente, silêncio é melhor, né? Eles aí acham que o silêncio é melhor. quando chega numa avaliação formal, você tem que botar nota, aí a pessoa vai lá, tira uma nota baixa, foi o professor que não ensinou. Não, o professor hoje, desculpa o termo que pode parecer chulo, mas para muita gente, inclusive não só para as crianças, mas para certas pais e autoridades, o professor hoje é a geni dos dias de hoje. Pegando aquela música do Chico, todo mundo joga coisa no professor, né? A culpa é sempre do professor. Né? E não existe isso. Eu diria até que é uma grande parte, né? Uma grande parte. Eu penso assim, nem é um pequeno nem grupo, não, é uma grande parte que pensa dessa forma, que é lamentável, né? Como, de acordo com a condução disso tudo, eu, sinceramente, compartilho do que o senhor falou, do de ser o ponto de assustador, ponto de interrogação vai ser algo apavorante, eu concordo plenamente. É muito incerto, né? E assim, a sociedade não evolui. Eu fico impressionado. Não. Eu estava conversando com um amigo meu que ele trabalha numa ONG lá em Santos, ele falando que ele lava cestas básicas. Você não vai acreditar. Ele disse que chegou na parte da cesta básica na comunidade, e aí o cara falou com ele que
Não, eu estou curado porque eu bebo muito. Aí eu fiquei pensando, Gente, onde está escrito em qualquer manual de ciência que ao encher a cara de álcool, você vai matar é, o corona? Aí depois eu li uma matéria na semana passada, olhem, no mundo inteiro, 800 pessoas morreram comprovadamente porque ingeriram álcool 70. sim. E, e mais de 2.000 tiveram problemas de saúde porque também ingeriram álcool. Não é para passar na mão, não é para tomar o álcool. Né? Seres humanos fazendo esse tipo de raciocínio. É lamentável Horripilante. isso. E não é É. dizer que não há informação contrária em Não, tem relação a muita. isso. Né? Tem muita. Tem É, a certa e tem a errada, porque hoje em dia também tem sim, isso. Né? A mas você errada é melhor de você você acreditar. precisa consultar diversas fontes. O que É, acontece é que as pessoas têm consultado a fonte que diz o que você quer ouvir. Essa é exatamente. Aquele que te dá conforto, né? Assim, não, tá que dá bom, é assim. conforto. Eu não tenho que fazer Então, nada, não tenho que botar essa, máscara, não tenho... essa questão até mesmo de fake news, as pessoas não olham a fonte, não olham se aquilo é certo ou não, mas aquilo diz aquilo ali, que está dizendo aquilo que eu acredito, que eu quero que as pessoas passem a acreditar. Então eu vou, passo adiante. É. Porque não fui eu que O problema criei, é então esse, né? eu tiro a minha responsabilidade. Não fui eu que criei a postagem, eu estou só compartilhando. A postagem diz o que eu quero, então vamos embora. É a falta de É assustador, viu? responsabilidade, né? É liviano. O mundo está muito leviano. As pessoas falam que pensam que é certo e tentam É. convencer as outras pessoas. E matam as pessoas no processo. Sim, exato, exato, né? E aí é a questão da falta de responsabilidade com a palavra, com o discurso e com as consequências da que você posta falando, né, da internet. A gente pode sair da internet, ficar nessa conversa aqui durante semanas, meses, vamos achar cantinhos e mais cantinhos sobre isso, porque infelizmente É, é isso. Isso me dá um desespero, eu confesso. não, é isso que eu te falo. Assim, o meu medo do futuro é por conta disso, porque as pessoas estão abdicando honestamente e do fundo da alma deles de uma concepção mais realista da vida. Eles ficam procurando Uhum. mágico, procurando informações que conforte a pessoa. Ele não quer saber se está certa a informação. Ele quer usar uma É, informação que vai me dar. Eu tô feliz, estou calmo, porque aqui está dizendo que pessoas que têm olho azul não pegam o coronavírus. Ou criança, essa história de que criança não pega, realmente é verdade, mas em compensação ela passa com muita facilidade. passa, ela não desenvolve, né? Mas ela passa Não, com. ela passa com excepcional facilidade. É igual no É, caso a AIDS. A mulher sim. pega a AIDS com muita dificuldade, mas é uma excelente transmissora. Uhum, sim. Né? É. Então, fazer o quê? É. Né? Fazer o quê? As pessoas precisam ler mais, né? As Ah, pessoas nem tenha precisam dúvida. consultar várias fontes. Né? E eu me lembro que antigamente, na época em que eu estudava, você precisava ir a uma biblioteca para consultar as enciclopédias, não havia internet. E a gente sentava lá e pesquisava. Hoje em dia tem um mundo de sites, um mundo, né, de possibilidades de consulta, que é claro, precisa ter cuidado, que muita coisa não é correta, então daí a necessidade de várias fontes, mas as pessoas simplesmente só usam a internet para mexer em Facebook, em Twitter, no WhatsApp, enfim. Ou coisa pior, né? Nem vou entrar em É, detalhes. estou sendo branda. Pois é, eu sou um otimista, sou botafoguense, sou otimista, mas tá. Eu também sou vascaína, sou otimista também. Mas tem que ser hoje em dia, viu? Tem que ser. Mas aí, falando É, dos seus livros em relação, né, Crianças na Escuridão, Pretinha Eu, são livros muito atuais, né? Continuam sim, atuais, né? Que a primeira foi em 1991, né? Crianças na Escuridão, a primeira edição, me corrija se eu estiver errado, e Pretinha Eu, 1997. Mas são isso. assuntos muito atuais. Eu falei outro dia com um amigo meu, um outro escritor, o Rogério Andrade Barbosa, que o que mais me dói no coração é que eu sou sempre atual. Né? Dói se você saber que. São questões muito sérias, né? São E questões não muito muda no sérias. Brasil. Sabe? Não muda. Né? O Brasil, eu sou professor de história também. Eu digo que a história do Brasil é a única no mundo que não vai nem para frente nem para trás. Ela anda em círculos. Então, o que era, por exemplo, reforma agrária, ainda estamos discutindo uma coisa que começou a ser discutida no século XVI no Brasil. Sim. Né? São 4, 5 séculos e a gente não sai do lugar. Criança na E daí escuridão a fala de criança. importância da história, da importância de se estudar a história, porque aí você Sim. não vai repetir aqueles erros. Uma vez, eu me lembro, trabalhava numa escola particular, a menina tinha uma prova de história para fazer, e falou, para que eu tenho que fazer isso? Eu não vivi aquela época, é aquele clichê, eu não vivi aquela época, para que saber? Tem por que saber.
Já escutei isso diversas vezes. Eu falei assim, mas você precisa conhecer o seu passado, o passado do seu país, né? E do mundo, enfim, para poder não repetir os mesmos erros, para fazer um presente, um futuro melhor. Não é assim, eu não vivi Mudar, aquela época, então tá, não nasci lá no século XVI. Eu não preciso saber aquilo, não, me interessa agora aqui, né? Mas o pior é que ele está, por não saber história, ele está no século XVI. Sim, sim. Ele não percebe, né? Mas ele Não está no século percebe. XVI. Por exemplo, essa coisa de política, que na verdade, quando você vota, você elege um imperador e não um presidente, porque você escolhe um cara que vai fazer tudo por você, vai ficar sentadinho ali, e o cara vai fazer certo ou errado, ele vai fazer a mesma coisa que na época dos regimes absolutistas, o governante fazia. Né? Então, não mas professor de história só ouve isso, menino. Não vivi naquela época. E as pessoas se colocam numa posição confortável, né? Eu acho que se sentem confortável seguindo o século XVI. A ignorância é assim, libertadora para certas pessoas. Né? Sim, é isso mesmo, né? E a gente, como o senhor falou, nós vamos ficando em ciclos, né? Vivendo em ciclos, e aí passa, sei lá, um século, dois, passam 2 séculos, uma década, enfim, passa o tempo e as coisas vão se repetindo. É verdade. É doloroso isso aí, eu fico chateado, porque, por exemplo, eu falo de criança de rua, gravidez na adolescência, criminalidade, e tudo está aí. Eu falei há 10, 20, 30, 50 anos atrás, né? E está tudo aí, como se fosse... Eu comecei a escrever o livro ontem. Crianças na escuridão, né? Vai falar sobre isso, de crianças que viviam na rua, né? Que passavam por situações de roubo, de catar papel, pedir esmola, enfim. É o que a gente vê isso aí. E eles estão na rua ainda, né? A questão é que eles estão na rua. Isso foi nos anos 90. Nos anos 90. Sim, assim, a única coisa que mudou é que, quando eu escrevi o livro, as crianças ainda tinham uma casa para voltar. Né? Era como se fosse um trabalhador que estivesse indo para o trabalho e depois voltasse no final da tarde. Hoje as crianças já nascem na rua. Eles não têm referência de casa, de carinho de mãe, de pai, eles já nascem na rua, não têm conhecimento nenhum, não leem, né? E aí são presas fáceis. Eles nem têm noção de como eles são presas fáceis. Né? A sociedade não liga para eles. Né? Até em alguns segmentos da sociedade, fica até aliviado quando a polícia mata 1 ou 2 ou 3, ou quanto você... Né? Infelizmente é verdade. A gente fica vendo. Né? E assim, o que mata a gente também é que a gente não pode fazer rigorosamente quase nada. A nossa função é escrever. Eu posso denunciar com o meu texto. Mas eu não posso chegar lá, né? Sabe? É doloroso isso. É um trabalho de formiguinha, mas que ele é necessário. Né? A gente tem que fazer a nossa parte. É igual ir para a escola, sabe? Eu gosto muito de ir em escola pública para falar de literatura. Sim. Porque eu sei, assim, no universo de 100 alunos, talvez eu consiga conquistar para a leitura 10, 20, quem sabe, com sorte 30 ou 40. Acabou. Né? Mas se eu fechar a boca, fica pior. Sim, com certeza. Eu tenho que estar falando, até para eu dormir tranquilo. Né? E aí entra, né, na questão da leitura o papel da seleção dos livros, né, que as pessoas selecionam durante o ano, durante o planejamento, essa consciência na seleção de livros para didáticos para serem colocados em uso na escola, né, debatidos, não só mandar ler, mas debater esse livro, o conteúdo desse livro, puxar para a realidade também, né, principalmente, para que se possa colocar esse pessoal para pensar. E o pior que acontece, hoje em dia está com um tipo de pai, né, que me incomoda muito, que é aquele pai que ele se preocupa muito com o que você escolhe, mas ele nem lê o que você escolheu. A priori ele acha, o título assim, isso é coisa de safadeza. Aí vamos combater o... Eu trabalhei com roda de leitura, né, acho que no início dos anos 2000, e eu precisei retirar, infelizmente, um livro. Porque a mãe interpretou de uma outra forma, e aí começou um zoom. Ou acabava a roda de leitura, ou eu tirava o livro. Aí você não tem alternativa, né? Sabe? E assim, como se fosse resolver. Se você fechar os olhos, o problema não some. Ele até aumenta de consequências e tudo mais. Porque, assim, o ler, né, é a única maneira de você ter um filho, né? E a minha mãe, como eu falei, era analfabeta, mas minha mãe todo dia enchia o meu saco e da minha irmã com a seguinte frase: tudo o que eu posso dar para vocês é educação. E ela deu a trancos e barrancos, né? Era outro mundo, é engraçado isso. A minha mãe, ela a primeira a chegar na reunião de pais e professores, a professora estava sempre certa. Naquela época, a tia não era só uma maneira de tratar, não.
É que os pais achavam que o professor fazia parte da família. Sim. Né? Pode parecer piegas, mas era essa visão que os pais tinham. Não é piegas. Eu acho que seria maravilhoso se essas coisas continuassem assim até hoje. Mas hoje está terrível. Você vira inimigo do pai. Inimigo. Isso aí, independentemente de ser escola pública ou particular, vira inimigo. Ou porque assim, você está incomodando aquele pai, porque o chamou para conversar por causa do filho, e o filho não é aquilo que você disse, alguma coisa errada com você, professor. Né? É terrível. Sabe assim, eu estudei no Dilermando Cruz, lá em Bom Sucesso. Adorava aquela escola. Sou apaixonado por aquela escola. Até hoje, quando eu passo de ônibus, eu sou criada em Bom Sucesso. Nascida e criada em Bom Sucesso. Então, aí, meu bairro querido. O mato crescia, as professoras e diretoras falavam com a gente, olha, a gente não tem funcionário suficiente. Vocês viriam para capinar? Tranquilo. Se o seu filho fez bagunça e sujou a sala, se você der o professor der uma vassoura para ele, nossa senhora. Vai pedir isso, vai pedir. E a própria pistação mesmo, vai pedir para limpar o cachorro? Não limpa. Vai falar que não é função dele. Acha uma ofensa, uma afronta. Agora o pobre coitado que vai ser responsável pela manutenção, que vai pintar aquilo de novo, vai pintar 50 vezes, caso haja 50 pichações. Para ele pode, né? Ele está ali para me servir, não é? Você sabe que esse é outro assunto. O Brasil, outro dia eu estava falando sobre isso, a questão da escravidão. O Joaquim Nabuco falou quando acabou a escravidão que a escravidão brasileira durou mais de 300 anos. E duraria, as consequências, mais 300 anos. E a gente vê isso todo dia, porque assim, meu filho não pode varrer a sala porque ele não é escravo. Meu filho não pode fazer isso. Ou aquela, meu filho não fez isso não, foi outro. Aí geralmente esse outro é negro. Essa visão estreita, a gente fazia, quando tinha torneio de futebol de salão na escola, nós pintávamos a quadra. Íamos de noite para a escola, era tudo adolescente, e preparávamos tudinho. Porque a escola era nossa. Não existia governo, isso é do governo. Não, o governo é a coisa mais que a gente não consegue entrar na cabeça da gente, nem com machadada. Sim, mas eu acho que essa sensação, essa não só uma sensação, né, mas essa cultura do não pertencimento, ela gera essas coisas. Ninguém para pensar, a escola pública é de graça. Ela não é de graça. Não, é paga. Ela é paga. E quem depreta é que está pagando. Né? Os livros que são dados pelo Estado, né, e pelas organizações públicas que seja, não é de graça. E aí joga no lixo e tal. E assim, a principal vítima é o cara que está fazendo isso. Isso é que é o mais desesperador. Né? Mas ele só vai enxergar isso muito depois. Quando enxergar. Sim, enxergar. E aí o que acontece? Enquanto ele não tiver essa percepção, ele vai passar essa ideia que ele tem na cabeça da relação à escola para o filho dele. E aí essa coisa se eterniza. Né? Ninguém acredita. Todo mundo brasileiro gosta muito de acreditar na sorte. Assim, vai acertar na Mega Sena. Mas eu vi um matemático que ele falou que para cada cara que acerta a Mega Sena, 52 mil não ganha na Mega Sena. Porque se todo mundo ganhasse na Mega Sena, não tinha sentido o jogo. Não tinha sentido. E aí, falando na questão da escola, agora se instaurou aquela coisa de que eu quero é o diploma, o que eu quero é ter uma nota, o que eu quero é passar. Conhecimento, para quê? Né? É educação de resultados. Passou? Isso, educação de resultados. Aprendeu? Tanto faz. Passou no Enem, né? Passou no Enem, passou lá no concurso, seja ele qual for. Você sabe o engraçado, assim? Tirar nota grande não significa que você vai se dar bem na vida, porque não é decorar a matéria, é entender e compreender a matéria e interagir com ela na sua cabeça. Né? Você pode nunca ter tirado nota boa no Enem, passou assim, mas você guardou o que você aprendeu. Essa é a diferença para o futuro. Utilizar, né? Saber utilizar aquilo ali da melhor forma possível. Né? Não é só para saber que 2 mais 2 são 4. E a gente vive uma época muito... Já tem um certo tempo, né? Vou botar um certo tempo para ser positivo. Pra quê? Né? Pra quê? Por que eu tenho que saber isso? Pra que eu tenho que saber? Mas eu já sei somar. Pra que eu preciso daquilo? Não vou trabalhar com isso. Menina, olha, quando eu fui... O primeiro emprego que eu peguei de carteira assinada, eu tinha que ter noções de datilografia. Hoje, quando você vai pegar o mesmo emprego, você tem que ter noções de de TI, de tecnologia de informação. E não é mais ter o fundamental completo, é o ensino médio completo. Por isso que você tem que aprender mais, cara, porque a competição está muito grande.
tem 10 empregos para 25 pessoas. Depois não vai adiantar nada colocar a culpa em todo mundo. Né? Aí fala assim, não, eu não consegui porque a escola era ruim, porque faltou água naquele dia, sei lá, né? Teve Covid. Meu pai não me incentivava, né? Minha mãe não... Tem sempre uma desculpa. Tem que ter alguém para levar a culpa. Né? Sempre. Não é. Olha, até em países muito avançados, como a Finlândia, a Inglaterra, a França, o emprego, a falta de emprego está ficando estrutural. Né? Por mais que você tenha informação, a Finlândia, por exemplo, já está criando uma renda mínima para aqueles que ficaram desempregados, mesmo tendo grande formação. Né? É isso que a gente tem que botar na cabeça. Não vai ter emprego para todo mundo, porque a máquina é uma sorvedora de emprego. Né? Você vê, daqui a mais de 10 anos, talvez quando você for no banco, você não vai encontrar um ser humano lá dentro. Né? Na Suíça, eu vi um supermercado que o único cara que ainda era humano era o caixa. Todo o resto dentro do supermercado você fazia automaticamente. Sim, isso não vai voltar. Em alguns você mesmo nem precisa do caixa. Existem as máquinas ali, só fica ali disponível para caso a pessoa não consiga, por algum motivo, pagar ali com o caixa. Na estação de trem de Zurique, na Suíça, é uma parede do supermercado. Tem uns escaninhos com os produtos, você digita aqui e a máquina vai fazendo tudo. Até o troco quem dá é a máquina. No meio da estação de trem de Zurique. Né? E isso foi há uns 10 anos. Hoje deve estar, sabe, as coisas estão muito... O único emprego que está crescendo é motoboy. Né? Mas você vê como os caras trabalham 12 horas, não tem descanso, sabe? Também não tem futuro, porque estão sendo explorados, não dá nem para pensar. Né? Então, assim, é chato você falar isso, mas e ninguém acredita. Né? Ninguém ainda só tem vão aquele... acreditar quando acontecer com eles, e assim mesmo culpando o outro. É igual a gripezinha, ela só vira uma coisa letal quando morre sua mãe, seu tio, seu vizinho. Enquanto não acontece essa desgraça próxima, você acha que é gripezinha. E uma coisa, por exemplo, eu não consigo entender, eu penso, eu não consigo entender, pelo menos eu fico meio indignada, quando houve aqueles casos na Itália, e aí todo mundo se comoveu com os números na Itália, aquela coisa. Chegou aqui, grande parte não se comove, são números, não são pessoas. Por que na se Itália comovia com a Itália? Que é claro, isso tinha que se comover sim, eu não estou dizendo que não, é óbvio que sim. Mas o meu questionamento é por que não se comove aqui? Continua, grande... não vou botar gosto mais uma vez de generalização, mas parte continua lá no barzinho, lá, continua andando sem máscara. O queixo mais protegido, bem protegido da humanidade, que é o nosso. Se o cara não bota máscara, bota aqui. Ontem eu passei na rua com meu marido, fui fazer compras, eu contei cerca de 15 pessoas no espaço mínimo, sem máscara, sem nada, batendo papo como se estivesse tudo normal. Egoísmo, porque tá matando o cara que tá na frente dele muitas vezes. Numa rua, era uma rua só. Só estou computando a daquela rua. Cerca de 10, mais de 10. Tu vê uma praia, por exemplo. Sim. Né? E o que mais me dói é assim, que tem gente que acha que é poderoso, que sabe do problema, porque ele não tem nem desculpa da ignorância. Sabe do problema e fica repetindo a ação. Ele não, muitas vezes ele tem sorte e não morre, mas seguramente ele matou 2 ou 3 e nem sabe. Né? Esse é o lado ruim da ignorância. Né? Ela não enxerga o cara que está do lado dele, só enxerga a si mesmo. Né? Eu tenho que estudar muita história, muita psicologia para poder entender isso, porque isso realmente, essa história de você não se preocupar com o outro, a não ser que o outro seja um conhecido seu, e se esse conhecido for querido seu, também se não for querido, também não. Tomara que morra bem mais rápido, né? A gente viu, para descontrair, mas é uma coisa caríssima, né? Agora, eu fiquei curiosa com uma coisa que eu li em relação a esses livros de bolso de faroeste. Não, amor, é muito engraçado, porque eu nem gosto de faroeste, a verdade é essa. Mas meu pai adorava. Um menino uma vez foi fazer uma palestra lá no Paraná, e sentaram os professores, e aí no final todo mundo saiu, trouxeram os livrinhos infantos juvenis para autografar. Aí chegou um senhor, ele falou, poxa, decepcionado, né? Ele falou, eu pensei que ia ver uma coisa e acabei vendo outra. Não era o que eu queria ver. Eu fiquei, o que ele... é que quando o meu pai era mais novo, ele não parava de ler esses livros que eu escrevia. Eu pensei que você fosse falar desses livros. Que teve uma época no Brasil
que a pobre conseguia ler. Eram esses livrinhos. Tudo bem, não é a oitava maravilha do mundo, mas o cara estava lendo dentro do ônibus. Estava né? lendo. E eu achava gozado que um amigo meu trabalhava na editora VEC, e a VEC só fazia quadrinhos. Aí ele falou assim, você tá quer mais trabalho? Eu falei, claro, não é? Lógico. E aí eu falei, tem um negócio para fazer, mas não sei nem se você falou, nunca vi você falar que fazia isso. Aí me levou lá numa editora que ficava na Tijuca, na rua Visconde Figueiredo. E aí me apresentou o proprietário, que era um espanhol. E ele falou assim, que ele fazia livro de Bang Bang e se eu que tinha interesse em fazer. Eu estava duro igual um coco, né? Aí eu falei, não, claro, você gosta disso? Poxa, desde criança. E aí eu comecei fazendo esses livrinhos, mas assim, não era muito interessante, né? Sim, mas aí eu fiz, assim, não pagava bem, mas pagava. Né? Também não tinha direito autoral, mas ele também nem ligava a ficar com direito. Publicou, ele esquecia. E foi um grande exercício de escrita. Por quê? Porque eu tinha que fazer 2 por semana. Aí não tinha essa coisa. Para mim, Thomas Edison tem uma frase que ele diz assim que qualquer processo criativo é geralmente 90% de transpiração e 10% de inspiração. E eu provei com esse livro. Eu fazia 2 por semana. 2 por semana. Foi muito bom, porque assim, até hoje eu escrevo muito rápido. Porque eu não tinha como escrever devagar, demorar 14 anos para fazer um livro. Eu tinha que entregar de 2 em 2 dias. Entregar logo. Foi legal. A única coisa que eu ganhei também foi um bico de papagaio. Mas aí, né? Toda ação tem uma reação, né? No caso, foi o bico de papagaio. Culpa minha, que também escrevi assim. Mas dá cuidado, né? Esse bico de papagaio... Sim. Não, dói. Tem hora que o papagaio traz uns amigos juntos. Aí vem um monte de maritaca fazendo barulho na minha cabeça. É brabo. Mas olha, é muito legal. Falando que eu também acabei ficando com hérnia de disco também. Melhor entrar pelo caminho da saúde, não? Se a gente vai ficar contando aqui as nossas dores do Ayui aqui. E professor também dói tudo, né? Tanto corrigir coisa, acaba doendo tudo. Não tem como. Só que assim, quando você tem 25 anos, nada dói, né? A partir dos 40, até piscar dói um pouquinho. Mas foi legal, adorei a experiência. Sabe? Eu sou muito assim. Experiência também, a gente aprende sempre, né? Lógico, eu comecei a ler muito. Como eu sou de história, eu não fazia qualquer Bang Bang de qualquer jeito. Eu li um monte de livros sobre Bang Bang. Hoje até chegou uma época que eu resolvi fazer literatura infanto-juvenil por uma razão singela. Eu sabia mais sobre o índio americano que sobre o índio brasileiro. Né? Até hoje eu sei mais sobre o índio. Se você perguntar alguma coisa sobre os Sius, os Apaches, eu te dou uma aula. Para falar de índio brasileiro, já tem que pesquisar um pouquinho mais, porque a gente não tem... Sabe o que dói? Isso tem a ver com o Brasil. A maioria dos brasileiros não é brasileiro. Ele está brasileiro. Né? Geograficamente, ele está aqui. Mas se você pedir qualquer informação mais profunda sobre o país em que ele mora e que ele deveria amar e conhecer, ele não sabe. Isso é a questão dessa questão de não pertencimento. Né? Então, se sente que queria ser de outro lugar. Sempre o outro lugar é melhor. Mas aí a pessoa não quer aqui construir de uma forma que fique melhor também, né? É mentira, sabe? Esse negócio que nos Estados Unidos eu estou melhor, na França eu estou melhor. Tem um amigo meu que ele mora na Alemanha há 32 anos. Ele falou que é o seguinte, ele está há 32 na Alemanha, fala um alemão para lá de razoável, mas toda vez que ele sai na rua, as pessoas olham para ele como se fosse o que ele é, um estrangeiro. Sim, mas ele não é alemão, né? Ele é olhado como estrangeiro. Quando a coisa está ruim, a pedra vai direto primeiro para ele. Vai para ele. Você sempre vai não tem essa coisa. Em qualquer lugar que você vá, no mundo você será... Na Alemanha, hoje a lei mudou. Agora, na Alemanha, antigamente, você só quem era alemão é quem nasceu na Alemanha. Hoje, a lei é assim, você é alemão e brasileiro, se tivesse nascido no Brasil. Ele não é só alemão. Ele é um alemão que nasceu de um brasileiro. É chato isso. Né? E a gente deveria... O Brasil é fantástico. Só que, assim, é extremamente mal administrado. Sim. Né? Aí você fica com raiva dele, mas não tem que sentir raiva dele. Você tem que sentir raiva de quem você votou, que a culpa é sua. Né? Todos não só de quem você votou, mas também da sua postura como cidadão, do que você faz para o seu país ficar melhor. Tudo bem, porque todo corrupto você sabe que é o político, o policial, não a gente. Outro dia eu fiz uma palestra que eu disse assim, olha, quer ver um ato de corrupção na sua frente? Aí, como? Seu filho tá péssimo na escola, vai ser reprovado. Aí, num ato de profundo desespero, você vira para ele e fala assim, aí, filhão, se você passar de ano, eu te dou uma viagem para Disney. Não é corrupção?
Você está corrompendo o menino. Né? Sabe, ele não vai passar porque ele acha que educação é importante, é porque ele vai ganhar uma viagem para Disney. É corrupção isso. Né? Mas as pessoas não pensam nisso, não, porque vai mais uma vez entrar na culpa do outro. O outro tem que fazer, o outro que é responsável, eu não sou responsável por nada. Então, eu sou o quê? Eu fico flutuando no Brasil, eu não faço nada, não como, não difícil. não trabalho. Eu fico aqui igual aqueles desenhos, né? Quando a gente começa a desenhar, ele tem aquela técnica que você precisa botar um chão no boneco, não tem um teste, né? Psicotécnico, eu acho, né? Senão você é reprovado. Então, aqui a gente fica sem chão, né? O bonequinho fica flutuando no nada ali. É mais ou menos isso. É por aí. Com certeza. Mas aí deixa eu perguntar outra coisa aqui também. Diz que um colega seu, né, definiu o senhor como autor rodoviário. Tem medo de andar de avião, não, né? Eu tenho medo, não. Eu tenho pânico. É um grau acima. Pânico mesmo. Tanto é que eu tenho o meu médico, ele também tem medo de avião. Então, ele foi solidário e me receitou um remedinho para dormir. Só assim que eu vou. Né? E tem amigo que me questiona, fala, pô, se você estiver dormindo, como é que você vai se salvar? E quem disse que eu vou me salvar? É mais otimista que botafoguinho. Assim. Não tem isso, sabe? Aí eu vou, tomo meu remedinho, né? Eu não durmo, eu fico calmo. Já tá bom pra caramba, né? Mas aí por que é rodoviário? Porque quando eu posso, eu vou de ônibus. Tá, independentemente da distância, então. Mesmo que seja longo. Ele me deu esse apelido, sabe como? Eu fui para Belém do Pará de ônibus. Quando eu cheguei lá em Belém, a minha batata da perna, se desse um tiro, a bala ricocheteava. Os pés todos inchados, né? Eu fui para uma feira de livro e eles mandaram a passagem de avião para mim, pelo correio. Adivinha com quem eu cheguei lá em Belém? Com a passagem no bolso. A mulher que estava me esperando da feira, no aeroporto. Aí ela ligou para mim e eu falei assim, aonde o senhor está? Eu falei, não, estou aqui, já cheguei. Ela, mas eu não estou vendo o senhor aqui no aeroporto. Aí eu falei, você não vai ver, eu estou na rodoviária. Ela ficou escandalizada. Já fui para... essas viagens que o senhor faz de ônibus sempre tem aquele bloquinho para poder anotar? Com certeza. O bloquinho aqui em casa tem um em cada banheiro, quarto, até na varanda tem um. E ele fica dentro do saquinho, pode chover, né? Aí eu anoto. Porque a minha fonte de inspiração são as pessoas. Eu adoro andar de ônibus, de metrô, de barca, trem. Porque no processo eu fico ouvindo a conversa dos outros, que é feio, né? E aí pintou uma ideia legal, escrevo. Só que muitas vezes você sabe que ideia legal não tem hora para chegar. Aí eu já teve hora que eu estava meia-noite, 1h da manhã, dentro do ônibus, todo mundo dormindo, a luz apagada. Eu tive que dar um jeito de escrever, pegar o bloquinho, botar bem colado na cara e escrever assim, olhando por... Saiu uns garranchos feios, mas pelo menos compreensíveis. Né? Já aconteceu assim, comigo, de escrever, eu tô dormindo, assim, daqui a pouco vem uma ideia, e aí a gente corre, cadê o papel, cadê o lápis, porque essa ideia fugir, gente. Não, e ela foge, viu? Se você ela foge. Não adianta pensar que depois, quando chegar, né, o dia continuar, ou quando parada. Chegar em casa, quando tá longe, que a ideia vai voltar, porque ela não volta, não. Não, ela some. É igual passarinho. O Rubem Alves que falava isso, que a ideia é igual um passarinho. Ele fica um pouquinho nessa janela, mas depois ele voa e nunca volta. Né? E é assim, é por isso que eu tenho que escrever em algum lugar. Né? É até engraçado. Outra coisa que eu faço muito é bater papo. Você entra no ônibus, no metrô, aquela coisa toda, e fica batendo papo. Eu acho que a minha mãe que tinha razão, porque ela insistiu até morrer que eu daria um excelente padre. Né? Aí eu pensei, pois é, acho que eu tenho cara de padre. Né? E aí eu fico ouvindo. Né? Eu gosto de ouvir as pessoas, eu tenho uma paciência para ouvir. Quando eu era criança, ou quando eu era adolescente, sempre aparece os testemunhos de Jeová na porta da gente de vez em quando, né? Sim. Aí era definido, quem falava com os testemunhos de Jeová era eu. Né? Eu dava um nó, porque assim, eu gosto muito de bater papo e adoro papo religioso. E aí, quando o testemunho de Jeová abria a mochila ou a pasta dele para falar sobre religião, eu também gostava de falar sobre religião. E aí nós dois falávamos 1 hora, 2 horas. Eu tenho um monte de amigos testemunhos de Jeová dessa época. E a gente batia papos assim incríveis. Eu gosto, acho legal bater papo. Ouvir é tão bom, né? Ouvir é tão bom, parar para ouvir é bom. É delicioso. Né? As pessoas estão falando. Eu tenho ouvindo a novela outro dia, uma personagem falando assim para a filha dela: você nunca parou para pensar por que a natureza nos colocou com 2 ouvidos e apenas uma boca?
A natureza é muito sábia, você sabe, né? Então, se ela botou 2 ouvidos, é pra gente mais ouvir do que falar. Uhum. Só que hoje as pessoas falam mais e ouvem pouco. E aí parece que é um desespero, parece que o mundo vai acabar, né? Num dia, no mesmo dia. Aí você precisa... Ou eu só tenho esse cara para me ouvir, falar, né? falar. Não tem que ficar com ele. Né? Eu adoro conversar, bater papo. Eu também gosto. Assim... Mas o bom é o diálogo, né? Sim, sim. E é engraçado, assim, eu acho que eu tenho realmente uma cara receptiva. Porque a pessoa começa a faz um comentário inocente e eu já sei que esse comentário vai gerar um bate-papo. Uma vez eu fui para o sul de ônibus, né? Aí parei numa cidade chamada Sombrio, que é a última cidade antes de chegar no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Aí a mulher, eu estava vendo aquela mulher me olhar o tempo todo. Eu estava só lendo, não estava escrevendo. Aí ela acha, quem lê também deve gostar de escrever e de ouvir. Aí parou num posto de estrada, daqueles que você almoça, aquele negócio todo. E ela estava falando, aí contou lá pela cidade, falou assim que estava indo para o sul, porque o marido estava vendo um jogo do Fluminense pela Libertadores, e aí ela queria ver outra coisa, os dois começaram a bater boca, finalmente ele meteu a borduna nela, bateu na mulher, aí ela ficou tão chocada que pegou as poucas roupas que ela tinha em casa e voltando para casa da mãe, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Né? Ela contou essa história para mim na parada, que geralmente é meia hora. Né? Aí eu fiquei interessante, porque depois ela não parou. Né? Aí ela quis saber como é que ela fazia para ir para 33, que é uma cidade no Uruguai. Né? Aí eu expliquei mais ou menos, que tem uma empresa de ônibus lá em Porto Alegre, na rodoviária, que faz linhas para 33. Aí, nesse tempo, nós ficamos quase umas 2, 3 horas conversando sobre vários assuntos. Né? E muitos deles, você gosta tanto do que você está ouvindo... Eu, quando era criança, tinha um tio-avô, né, que já é falecido, que ele contava as histórias da época que ele era garçom, ali na Praça Tiradentes, né, aqui no Rio. Contava as histórias da época de Portugal, quando ele nasceu em Portugal e veio para cá. Eu ficava assim, apaixonada, sentada ali escutando. É tão bom. Eu sempre gostei muito de ouvir histórias. Eu gosto, porque assim, tinha um velhinho. Acho que a gente, quando não tem avô, é uma tendência quase natural que a gente procura um velho para puxar a conversa. Aí tinha esse senhor, e ele tinha a mulher dele, era muito doente, vivia acamada. Ele passava o tempo todo, aí contava que na época dele, quando era velhinho, não tinha inflação, então ele, em janeiro ele procurava uma meia, custava X. Quando chegava em dezembro, ele queria a mesma mesa, o preço era o mesmo. Falou que ele trabalhou num negócio chamado Laranjada Americana, que era um restaurante, né, que ficava no centro do Rio de Janeiro, e tinha uma máquina, então a laranja era espremida e o líquido saía no lugar, e todo mundo ficava cheio. Falou de bonde, eu adorava esses bate-papos. Eu também sempre gostei. Deixa eu perguntar outra coisa, então, aqui pro senhor, aqui, ó. Também está escrito lá, a maioria das pessoas só considera como literatura os livros escritos para os adultos. O que o senhor acha disso? Olha, sabe, é um dado real. Eu tenho uma amiga, ela não mora mais comigo, né, nem trabalha na editora FTD, mas ela era assessora de imprensa na editora FTD. Ela dizia que era doloroso para ela, como assessora de imprensa, chegar nas redações de jornais lá em São Paulo para dar o nosso livro para ver alguma divulgação e ela vê jornalista jogar fora os livros infantis juvenis. Jogando. Ela escreveu pelo menos um, ela virando as costas, o cara já pegou o pacotinho dela e... Né? Dá um exemplo. No final do século XX, a Academia Brasileira de Letras fez uma seleção dos maiores escritores do século XX no Brasil. O Monteiro Lobato, obviamente, entrou. Mas quando você vai olhar essa listagem, não tem nenhum livro infantil dele. Tem o livro Urupês, que era de contos para adulto. Sim. Né? E eu tenho meu exemplo pessoal. Eu passei 9 anos casado com uma mulher que achava que eu já era muito grande para escrever para criança. Né? Porque tem até escrito aqui, né? Que literatura infantil e juvenil no Brasil é, em boa parte do mundo, considerada coisa de criança. Não sabe, aqui. Até porque é o seguinte, você conhece algum aluno seu que começou como leitor lendo Monteiro Machado de Assis? Não. Eles leem Ana Maria Machado, lê o Pedro Bandeira, lê o Origens de Lessa, lê o Monteiro Lobato, lê gente que são adultos. Não tem criança que escreve para criança. Ou se tiver, é uma ou outra. Né? E também, eu acho que os textos infantis, infantos juvenis, eles trazem muita lição para os adultos, coisas que os adultos precisam parar para prestar atenção. Eu acho fundamental, sabe por quê? Bonita, né? Sabe por quê? Eu acho fundamental que eu, apesar de ter morado numa favela há muito tempo, coisa e tal,
eu consegui ser uma criança, excepcionalmente criança. Sabe? Daquelas que não tem brinquedo, mas faz brinquedo. Daquelas que gostavam de pular no chão enlameado quando chovia, né? Assim, eu fui criança, então não tem ninguém mais qualificado para escrever para criança do que alguém que foi criança. Né? Eu acho um pecado. Assim, você vê em Londres, quando teve os Jogos Olímpicos lá, os principais, teve um desfile sobre o país, e quem abriu o desfile foram os maiores escritores que hoje escrevem para crianças, como Mark Twain, todos os ingleses, né? O Lewis Carroll, porque lá eles sabem, eles têm consciência de que a literatura começa pela criança. Então, quem escreve para criança não é alijado do processo literário, pelo contrário, ele é respeitado porque ele leva a leitura para as crianças. Aqui no Brasil é um negócio muito esquisito. Quem escreve para criança não é considerado escritor. Absurdo. É um absurdo. Né? Também acho isso um absurdo. Eles têm um caminho bom a pessoa ainda. Pois é. Eu continuo sendo um escritor. Eu me tornei um especialista em criança e adolescente. Eu também escrevo para adultos. Eu sou escritor antes de qualquer outra coisa. Mas o que me encanta é não só escrever para crianças, mas estar em contato com eles. Adoro em escolas, sabe? Porque com 40 anos de escritor, eu já descobri que eu cometi vários crimes. Os mais graves foram criar o interesse pela leitura, mas também pela escrita. Eu já descobri 2 pessoas que hoje escrevem, que foram meus leitores quando tinham 10, 12 anos. A culpa é minha. Né? Essa culpa eu curto numa boa, assim, porque carregue essa culpa com orgulho, hein? Essa culpa aí vai ser carregada assim com o estandarte. A inteligência está preservada, né? Esses caras vão escrever livros. Enquanto tiver gente que se encanta pela literatura ao ponto de escrever para outras crianças, meu papel nessa sociedade está feito. Eu não vou dizer que posso morrer agora, não, porque eu não estou com pressa. Não, que nada. A gente tem que fazer visita na nossa escola lá, eu tenho que encontrar bastante feiras literárias, né? Bastante feiras literárias, com Portela, que foi nosso encontro, assim, eu fiquei assim, gente, Júlio Miller está aqui, tirei foto com o senhor e tudo, sou fã. É muito gostoso, viu? Eu só lamento que as crianças não tenham, por exemplo, bibliotecas ao seu alcance com muita facilidade e que não tenham dinheiro. Porque, assim, vamos ser honestos, é muito difícil um pai que ganha 1 ou 2 salários mínimos pensar em literatura quando a barriga está roncando. Né? Até assim, por que a gente lê? Uma das coisas, eu vou muito na Alemanha. Quando você fala salário mínimo na Alemanha, é 1.245 euros. Isso dá mais ou menos para 6 euros, mais ou menos, dá uns 7, 8 mil. Não, é muito dinheiro para nós, né? Mas para o alemão, a palavra mínimo significa mínimo para você viver decentemente. No Brasil, mínimo quer dizer só pequeno. Né? Quando você lê, você sabe fazer essa distinção. O que é um salário mínimo e o que é o mínimo. Né? O mínimo nosso não dá nem para viver decentemente, nem para comer direito. Né? Agora eu tenho uma notícia para dar para o senhor, que eu estou aqui olhando o relógio, o nosso tempo já está acabando. Esse é o grande dilema da vida. Até quando é no Zoom, por exemplo, que tem mais um tempinho, é insuficiente. Porque eu adoro bater papo. Assim, e com a garotada, então, que eles falam muito também, acaba rapidinho. Daqui a pouco o professor fala assim, infelizmente o tempo vai acabar. Eu, putz. Mas ainda bem que é assim, né? O tempo passa e a gente fica com aquela vontade de quero mais. Pior se fosse assim, ai meu Deus, contando de minutos para acabar, né? Mas que cara chato, né? Assim, minha mãe falava, melhor na vida é deixar o gosto do quero mais. É uma pessoa maravilhosa, profissional maravilhoso. Na primeira oportunidade que acabar a pandemia, é claro que eu vou voltar direto para as escolas. Sim. Professor. Não vou dar lição de moral, mas eu acho que eu sou um auxiliar do professor. É como se fosse um estagiário, sabe, de educação, de pedagogia. Eu vou chegar com um pouco da minha ajuda, né? Porque eu acho que todo mundo deveria... Eu aceito a sua ajuda. O senhor está convidado a participar das minhas aulas de português, de literatura, dos saraus que nós fazemos na escola, lá na Ilha do Governador, no Tchalavô. Já está convidado quando isso tudo passar. Deixa aqui um pré-convite. Já tínhamos falado sobre isso antes, né? Mas olha, eu irei com a mão nas costas. Tem até uma amigona do peito que disse que te conheceu, mas deve conhecer, que é a Mônica Jogas. Né? Sim, Mônica Jogas. Maravilhosa. Então, a gente fala muito. Eu acho bacana essa coisa de ir falar com as crianças
para que elas não se sintam desamparadas assim, no mundo tão hostil. Né? E a leitura é aquela que aproxima as pessoas. Sabe? O momento, quando você lê um livro e vê a palavra e aprende a usar a palavra, você descobre a coisa mais fantástica que o homem já criou. Nem a lua, então, agora, para terminarmos, então, alguma mensagem que o senhor queira deixar para esses adolescentes, não só adolescentes, mas para todos nós aí que estamos precisando? Olha, a única, talvez, assim, vai ser super óbvio, né? Mas leia. Pode ser um jornal, um gibi, uma bula de remédio, qualquer coisa. Um homem que lê, ele não vai ficar rico, viu? Não vou te enganar, não. Você não vai ficar milionário, mas você vai ter a melhor coisa do mundo. Eu acho que faz um bem danado para mim. É ter a capacidade de pensar com os próprios neurônios. Né? Quando o homem pensa, ele se torna uma coisa melhor do que o cachorro dele, para começar os trabalhos. Né? E ele se torna, aos pouquinhos, dono do seu próprio nariz. Eu sempre gostei de ser dono do meu próprio nariz. Eu não quero ninguém dizendo para mim o que eu tenho que fazer, primeiro que eu não sou escravo. Escravo que fazia isso. O patrão faz isso, se não fizesse, apanhava. Eu quero ter o direito de errar, sabe? Me deixa errar. Né? Não tenta me dar as coisas prontas. Eu nunca gostei de coisa pronta. Eu gosto de fazer. Até meus brinquedos, quando era criança, eu fazia. Né? Porque dá uma satisfação gostosa quando você se torna dono do próprio nariz. Não vai ficar rico. Tem um carinho por aquilo, né? Isso. Leia sempre, cara. Porque, assim, como eu te falei, de repente você pode ser o primeiro milionário e filósofo leitor. Que oportunidade. A leitura dá uma oportunidade de você chegar onde você quer chegar. Sem leitura, você não vai nem direito da sua casa. Então, a gente vai encerrando, né? Faltam acho que 2 minutos para o Instagram tirar a gente do ar, assim, eu diria. Então, para a gente encerrar com todo carinho, cuidado que o senhor merece. Eu agradeço demais a oportunidade. Estou realmente emocionada com a sua presença, que eu sou fã. Já utilizei livros seus na escola particular em que eu dava aula. Já li também os livros seus. Então, é uma satisfação, um prazer estar com o senhor, que é um escritor assim, que eu admiro, e uma pessoa também que eu admiro demais, por tudo que eu acompanho aí da sua carreira e da sua conduta e das suas postagens, que eu também fico bisoiando lá no Facebook. Tá bom? Tá certo. Tá bom, menino. Fica com Boa Deus, pra você, tá? viu? Um sucesso, mais ainda para o senhor e em todos os sentidos. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Se Um você beijo. ver minha amiga por aí, dá um abraço nela. Tá legal, pode deixar. Um beijo grande. Então, a gente vai encerrando aqui. Ana. Obrigada a todos aí pela presença. E ficamos por aqui mais nesse domingo, hoje com o querido Júlio Emílio Braz. Tchau. Opa. Tchau, meu bem. Prazer. Prazer.